Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui durante o dia ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados. Você pode dar uma olhada, dar uma relembrada no assunto posicionado. Lembrando sempre, nossos apoiadores são Ótica Santos, visivelmente a melhor. Promoção fim de ano Ótica Santos, toda loja com descontos que variam de 20% a 50%, armações de grau fila com 30% de descontos e ainda parcelamos tudo em 10 vezes em todos os cartões. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação, saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, venda e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027 3019. E Espaço Vôlei, o espaço onde o voleibol é divulgado aqui no Zona Esportiva. Nós vamos bater um papo hoje com o nosso convidado especial, que é o Soel. Tudo bem, Soel? Satisfação recebê-lo aqui, Soel. Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Soel, você acompanha há muito tempo aí o nosso futebol, né? Tanto profissional quanto o amador, mas eu queria saber um pouco a trajetória do Soel. Soel, tu é natural de Santa Maria, você morou em Santa Maria? Bom dia, Tess, bom dia a todos. Hoje estou aqui para a gente conversar um pouco. Penso que o assunto predominante será o futebol, mas podemos conversar sobre outros esportes. Ou qualquer outro assunto, está tudo certo, tudo tranquilo, e é sempre bom quando a pessoa ser lembrada para participar das coisas. Eu me sinto lisonjeado pelo convite, muito obrigado. Eu sou natural de Santa Maria. Eu sou de um bairro chamado Caturrita, cara, um bairro que existe hoje, um bairro, na minha época era meio que bem interior. Era um bairro com pouca estrutura, assim, interior mesmo, porque casas eram bem poucas, bastante, era muito campo, coisa. Era hoje, mais uma saída ali para... que já vai para São Martim da Serra ali. Uhum. Mas hoje é um bairro totalmente urbanizado, tá tudo, hoje tem água, luz, asfalto, tá tudo normal, bairro completamente normal, bairro normal da cidade, bem tranquilo, mas na minha época não era. Então eu sou de Santa Maria, eu sou dali, cara, ali onde a gente montava os nossos campinhos de futebol. Geralmente o pessoal começou no campinho no fundo de casa, né, senhor? Batendo uma bolinha, né? Como eu te falei, a minha região ali, como era bem interior, tinha muito campo. Então, tinha uma molecada meio espalhadinha, né? Os vizinhos eram meio longinho um do outro, mas tinha molecada ali que a gente reunia depois do colégio, aí pegava a enxada, facão, vamos fazer um campinho. Fazia a marcação, botava a marcaçãozinha meio na enxadinha mesmo, na valetinha, e botava as travezinhas de taquara e futebol o dia inteiro, molecada aí. Pois é, Soel, isso faz falta hoje, né, senhor? A gurizada, tu vê que não tem espaço para a gurizada praticar, às vezes quer praticar um esporte, não tem espaço, tem que se deslocar em locais próprios, longe de casa, muitas vezes, para poder praticar um esporte, né? Isso talvez seja uma das razões de estarem diminuindo até o número de craques no Brasil, né? Bom, para te conseguir um campinho de futebol para fazer peladinha, entrar numa lugar de pé descalço, que era na minha época, hoje em dia nem tem. Que todas as vilas,
tá tudo urbanizado, né? O urbanizado tomou conta da redondeza da cidade. E aí o pessoal que é da cidade coisa vai para o futsal, né? Para jogar futsal, mas eu penso que os jogos eletrônicos meio que tomou conta da gurizada jovem. Em decorrência disso, talvez. E então, como a gurizada ficou sem espaço, eles vão para os esportes, para os computadores, né? E aí está diminuindo o futebol de campo e corre um risco muito grande assim de diminuir. Não sei nem se vai ter futebol. Porque não tem geração de novos jogadores, né? Não vai ter. E o mundo de hoje, né, com essa globalização, com tudo isso aí, vai acabar que vai terminando aí. Com certeza, é um risco que se corre realmente. Mas, senhor, aí na infância, só o futebol, tu arriscou alguma outra com bocha, alguma coisa assim? Eu joguei bocha, cara. Geralmente, quem mora mais assim, joga bocha, né? Porque o pessoal, naquela época, uns anos atrás, a bocha era muito forte, né? Mas, rapaz, eu joguei bocha desde jovem também, porque na minha casa, o meu pai tinha um jogo, um terno de bocha, eram de madeira, que na época eram de madeira as bochas, muitos anos atrás, e na minha casa, o meu pai, ele teve um bar, tipo um armazém que se chamava bem no interior, antigamente, lá bem pro interior lá, e nós tínhamos uma cancha de bocha. E o meu pai, acabou depois que nós viemos mais para cá, viemos aqui morar mais perto da cidade, o meu pai foi trabalhando, mas nós ficamos com aquele jogo. E eu jogava o dia inteiro bocha ali. A hora que estava por ali, estava jogando com aquelas bochas. E depois acabei que eu joguei bocha, cara. Eu era um jogador de médio para bom. Eu era um jogador bem razoável. E joguei por todos esses clubes aí. E na época que eu trabalhava, eu era jovem ainda, eu trabalhava, mas na empresa, né, tinha um salário bem baixinho, porque era auxiliar das coisas, ainda recém começando a trabalhar. E a bocha, ela me deu uma ajudinha financeira, cara. Eu trabalhava e além de me dar uma ajudinha financeira, eu participava dos clubes, que há muito, assim, há 30 e poucos anos atrás, era bem difícil para te ser sócio relacionamento de um clube. ali, né? Era difícil, porque tinha que ser sócio, tinha que pagar mensalidade, tinha que ter gente para te apresentar no clube. Era bem difícil se associar num clube maior aqui da cidade. Isso aí me deu uma oportunidade de conhecer muita gente, que são meus amigos até hoje, que a bocha era um pessoal de um poder aquisitivo bem alto na época, que eram os diretores, né, os clubes, os diretores, e aquilo me dava uma rendinha financeira pouca, mas me ajudava na época que eu estava remando ali, né, no começo de trabalho. A bocha foi um troço que aconteceu na minha vida bem legal. Joguei alguns estaduais, cidadino, então eu fui, para mim a bocha foi um esporte bem legal. Joguei bem direitinho bocha. Bom, aí o futebol, né, que é hoje que onde tu praticas até agora nos veteranos, do campinho de futebol da gurizada, tu chegou a ser levado a alguma equipe de maior porte? Como é que te descobriram? Foi tu que foi lá treinar? Como é que aconteceu a coisa? Bom, tu jogou em futebol também amador antes de... Não, antes de tu começar a tua participação em equipes maiores? Eu joguei. No meu bairro existia um time de futebol chamado Liberdade. Sim. Nós tínhamos um campo lá. Existe até hoje Liberdade, né? Não é o mesmo da Vila Vitória ali, será? Esse Liberdade acho que não existe mais. Ah, tá. Que tinha porque o campo terminou. O campo, que nem eu falei antes, né? Era interior e depois foi urbanizando e acabou. E o campo era um campo particular, de um proprietário particular. Ele acabou vendendo. Que tinha os filhos dele e nós jogávamos. Era um campo até bom, muito bom o campo. E era o Liberdade. Lá jogavam meus irmãos, eu tenho alguns irmãos, tem uns ainda que estão jogando aí, que jogavam e eram lá. E os meus conhecidos todos. Daí, como eu fui crescendo, daí vim para aquele segundo quadro, que era time primeiro e segundo, que hoje acho que é A e B, não sei. Sim, deve ser. Na primeira era primeiro e segundo. E aí foi crescendo, aí fui para jogar no segundo e depois passei a jogar no primeiro quadro ali. E lá tinha um treinador, que era o Dalbi, que morava aqui na cidade, e ele era treinador do clube chamado União, aí na Castro Alves. E saindo do Liberdade, até porque eu já estava trabalhando aqui também, saindo do Liberdade, eles me levaram para jogar no União da Castro Alves, foi onde eu ganhei meu primeiro título bem jovenzinho, acho que com 17 anos. União da Castro Alves. União da Castro Alves, ali tinha muito jogador bom, Tércio.
Joguei ali com muitos jogadores que jogavam no Rio Grandense, eles acabavam migrando ali para aquele time, que é aquela rua dali, que era tinha o Catiscão, o Mauro, o Timina, o Jorjão, tinha uma galera ali que jogava no Rio Grandense e paravam de jogar e iam jogar naquele time. Jogar ali. Ali foi quando eu aprendi assim a jogar com aqueles jogadores bons, foi que me deu um lápis assim para jogar em times maiores depois. Te deu aquele plus, né? Te deu a qualidade. Joguei muitos anos no Madureira também, né? A gente foi campeão alguns anos da Arizona. Madureira foi um time muito forte que teve na cidade. Eu joguei 8 anos lá no Madureira. E depois que eu fui pro veterano, daí fui. Naquela época o campeonato da cidade era mais bairro contra bairro, né? Porque os clubes eram enraizados, ali os times eram enraizados, né? Tinha uns bairros, com as equipes mais fortes. Tinha times dos bairros. Tem times que são tradicionais até hoje, que é o Cerro Azul, o Kenji, mas tinha o Benfica lá na faixa, o Ferroviário, o Paysandu, Madureira. Era clássico, quase toda hora das vilas lá o bicho pegava. Era clássico. Além de ser pegado, tinha muito jogador bom. Tinha cada jogador bom, mas era também campo lotado de gente. Muito bom campeonato. E depois eu joguei muito também os campeonatos do SESI. Sim. Que eu vim trabalhar numa empresa na Planalto aí. E era um campeonato muito forte. Das empresas, era um campeonato... As empresas contratavam o pessoal para jogar, né? Exato. Eu até fui levado ali. Na época tinha uma moralzinha, né? Jogava aí, tinha um pessoal que me levou para trabalhar, que eu não era Depois eu me tornei um profissional da minha área, mas na época eu fui mais, foi para jogar. Sim, aí quem aproveita a chance acaba se profissionalizando, né? A empresa também me deu as oportunidades para me profissionalizar, né? Mas eu fui porque eu jogava uma bolinha na época. Fui para trabalhar na empresa. Perfeito. Nessa época, senhor, assim, quem é que te lembra mais, que puxava, que carregava essa bandeira do amador aí, que era muito forte, era considerado um dos mais fortes do estado aí, né? Os organizadores que tu fala? Aqueles que te chamavam a atenção, que eram os caras que puxavam tudo. Na minha época, do meu time lá do Madureira, infelizmente o Machado ele morreu. Que era o que jogou quase que sempre lá era o Machado, e o Hugo Maia, que era o meu treinador. Foi um dos treinadores mais legais assim, que eu tive. Era um cara conhecedor, era um cara bem pleno, assim, tranquilo, ele entendia bastante de futebol, então ele falava bastante com a gente, orientava assim pro bem, né, do futebol. Mas teve muita gente, o Jânio Quadros, aí teve o 2 de novembro, lá no Paysandu tinha o Joacir, tinha aquele pessoal lá que era lá do Paysandu, o Ferroviário, acho que era o Dorival, mas tinha muita gente, assim, se eu for falar agora aí, que vai faltar gente. Puxava, né? O seu Horácio sempre trabalhou nisso aí também. O Horácio, já foi um dos fundadores de vários clubes também, né? O meu primeiro veterano foi o Jânio. O Jânio? O Lucão, foi o primeiro veterano que eu fui jogar. O Lucão, né? O Lucão era um dos rivais do Mustang na época, era também outro baluarte, né? Eu do Lucão fui jogar no Mustang. Daí joguei lá 9 anos. Lá no Mustang lá. O Marqueto. Dessa leva aí de pessoas que tu jogou aí, senhor, muitos jogadores, né, do amador com certeza teriam oportunidade em qualquer time profissional, mas como se perdia naquela época, né, a chance, o pessoal, ou tinha jogador demais, porque eles não eram aproveitados, pessoal, nos profissionais, senhor? Eu sempre fui meio que, quando eu vim trabalhar, eu já jogava futebol, eu era vizinho do Tadeu. O Tadeu morava na Independência ainda mora, e eu morava na Liberdade, atrás assim, mas era confrontando, de tardezinha, às vezes a gente vinha ali para casa dele conversar. E ele sempre me disse, tia, eu não gostaria de jogar, e coisas de tia, Tadeu, eu não tenho como eu jogar, porque tem que treinar, todos os dias. Não, mas eu não tenho como, e na época não tinha como eu deixar do meu trabalho, porque eu não tinha como. Que ia ter que começar em juvenil, sem ganhar nada, nem nada, e eu não tinha condições financeiras para fazer isso. Então, só estou falando desse exemplo, mas assim tinha muitos jogadores, muita gente. E até hoje, assim, né? Sem medo de errar,
Eu falo assim, ó, tinha jogadores muito melhores dos que são hoje, que não tiveram oportunidade. O Valdo, quando ele sempre vem jogar aí nos fim de ano, que vem aqueles ex-jogadores, ele sempre fala, e que a gente faz um jogo ali, se tu não jogou profissional, outro não, tu não dizemos, vocês todos poderiam ter jogado, só não tiveram a oportunidade. Ele fala, muitos jogadores jogaram até mais que eu, mas eu tive oportunidade, outros não tiveram, né? Mas com certeza jogador bom era o que tinha. Hoje o grande problema da base, né, senhora, que no interior é difícil o clube que olha com bons olhos a base. Geralmente o pessoal se preocupa só com o time profissional e forma ali por formar para poder disputar a competição, mas não tem aquela estrutura necessária para poder amparar, digamos, um jovem, assim como tu diz, e aí se desperdiça muita mão de obra, matéria-prima, às vezes, que pode ser um destaque, que o pessoal não se dá conta que pode gerar dinheiro no futuro para o próprio clube, né? Porque, como você diz, a gente vê aqui nos juvenis, nos juniores, o jogador ele não tem nenhuma renda, ele tem que abandonar tudo para poder treinar, para poder jogar. E aí, se a tua família não tem estrutura financeira para te sustentar, tu acaba não conseguindo prosseguir, conseguindo prosperar, né? E aí se perde muito jogador talentoso aí, né? É isso aí. Hoje os times profissionais acho que estão meio que se conscientizando disso aí, porque primeiro que salários absurdos que são pagos aí, não tem nem sei como é que esses clubes regem, então ele forma a base, só que o guri com 18, 19 já vende, né, para poder sustentar no profissional. Mas aqui no futebol amador, eu acho que nem tem mais base. Acho que nem tem, no campeonato na minha época tinha torneio que chamava o Mirim. Vamos jogar contra o Mirim do fulano lá. O domingo agora é contra o Mirim lá do outro bairro lá. Chamava o Mirim, agora acho que não existe mais. Não, até antes do fim da pandemia, a Liga fazia algumas competições, categorias de base. Acho que o Novo Horizonte mantém isso aí. Né? Mas aí ele disputa a nível estadual, né? Aí a Noligaf, que é uma liga própria que tem aí, que disputa o Novo Horizonte, o Marítimo, o Rio Grandense também tem algumas categorias de base. Mas no municipal, campeonato municipal de categoria de base, a Liga fazia até antes da pandemia. Agora não começou mais. Mas eram abnegados também, né? Que tu via no domingo de manhã com sacola na costa, aquela gurizada atrás, a pé caminhando, bairro por bairro, para jogar em campos longe, muitas vezes, né? Sim. O Agostinho, aquele rapaz que fazia isso. Morreu lá, infelizmente, né? Que ele morreu agora faz um tempo aí. O Divonê no Ituano também fazia categoria de base. Eu encontrei ele algumas vezes pelas estradas caminhando com aquela gurizada com saquinho, saco o próprio exemplo. Mas isso aí eu acho dos abnegados, né? Se não terminou ainda, já está terminando isso aí. Porque... agora com essa parada que aconteceu, inclusive na pandemia, não sei se o pessoal vai ter condições, ânimo, né, de dar uma retomada. Mas não corre o risco de terminar o veterano? Aí não é só o veterano, começa terminando o amador e depois estoura lá no veterano, alguns anos, né? Isso é uns 10 anos, mas pode acontecer. Mas eu tenho a impressão que a Liga vai continuar fazendo. O problema é ver os abnegados que vão continuar trabalhando com isso aí, né? Sem apoio nenhum, sem estrutura, né? E isso tinha que começar o exemplo pelo time profissional, o Inter Santa Maria, Rio Grandense, eles tinham que dar estrutura, mas mal consegue se manter vivo, né? Mal consegue se manter vivo, porque, que nem eu falei, né? É caríssimo o futebol hoje em dia. O próprio veterano eu vejo aí que tem um pessoal que dá uma chiada aí. Agora o pessoal está cobrando uns aluguelzinhos, uma entradinha aí para entrar com os carros, né? Mas só que tem que cuidar do campo, tem uma série de coisas, aí o pessoal está achando, bom, tem que... A arbitragem, tem que pagar arbitragem, tem que pagar entrada e coisa, mas só que não tem jeito, né, tchê? Tem que... O pessoal que é dono de campo também tem despesa, tem claro, campo para cuidar, tem porque quando tu joga, tu exige o campo bom, né? Tu reclama quando a grama não está cortada, quando não tem marcação, tu reclama. Eu sou um que sou meio chorão, assim, veio o campo aí, com mais de 60 anos, eu precisava de um campinho melhor e tal, mas se chorinha só para... Não, mas é natural, e aí o dono do campo é que tem que estar se preocupando em fazer a estrutura, né? Só que o pessoal acha caro, e é caro mesmo, mas... Agora parece, né, que o ano que vem, talvez agora vai ter um trator, né, para o pessoal usar nos campos, que o município comprou, né?
Só que não estava podendo usar ainda, não sei se tu está sabendo, né? Porque Não sabia, tinha um não problema. sabia, mas que excelente notícia, hein? Foi comprado um trator para cortar grama, só que não conseguiu usar, porque chegaram à conclusão que aí foram ver a lei, diz que só pode usar em locais públicos. Aí eles tiveram que fazer, levaram para a jurídica da prefeitura, só para simplificar até o pessoal que não sabe, aí chegaram à conclusão que fazendo um convênio com uma entidade pode utilizar. Aí eles vão fazer um convênio com a FUVESMA. Aí a FUVESMA vai indicar os campos onde o trator poderá ser usado. Um tratorzinho para cortar grama. Se a prefeitura que adquiriu isso aí... Vai... foi uma verba, até, verdade tem que ser dito, a gente não faz propaganda política aqui, mas tem que se bater palma, um aplauso. Foi uma verba destinada pelo vereador Ademar Pozobon para a compra desse trator, tá, para ser utilizado nos veteranos. A gente tem que dizer, né? Eu acho que tem que dar nome aos bois, quando a gente tem que reclamar, a gente reclama. Então, nossos parabéns ao vereador Ademar Pozobon que fez isso, comprou esse trator. Só que não pôde ser utilizado, e na hora de utilizar deu esse impasse. Ele só podia ser utilizado, é um trator da prefeitura, se utilizar numa propriedade particular, alguém pode processar a prefeitura, né? Parei um pouquinho, estou usando o bem público, aí chegou-se à conclusão, como é para esporte, podia ser feito um convênio com algumas entidades, e essas entidades conveniadas com a Secretaria de Esportes, passei para a Secretaria com convênio com a entidade para poder utilizar o trator. Então parece que está tudo regularizado agora, está sendo assinado, o Pelego deve até, não sei se já não assinou esse convênio. Mas vamos combinar, né, que foi uma bela iniciativa. Uma iniciativa aí. Uma bela ajuda. E outra iniciativa também que é digna de aplauso, 3 vereadores, o vereador Givago, o Alexandre Vargas e o Ademar Pozobon, estão destinando uma verba que eles têm direito a destinar para entidades, e essa verba vai ser destinada à Secretaria de Esportes para ela repassar para o veterano para ajudar na arbitragem do ano que vem. Show de bola. Entendeu? Então, a Secretaria de Esportes vai fazer licitações com a arbitragem e tal, né? Não passa pela FUVESMA esse dinheiro. Isso o Pelego até já deixou bem claro. Então, não passa dinheiro pela FUVESMA. A Secretaria de Esportes pagaria direto à delegacia de arbitragem que ganhasse essa licitação para apitar os veteranos, e seria um auxílio também dado aos veteranos. Isso também foi conquistado agora no final do ano. Esses 3 vereadores se dispuseram a repassar essa verba. Não estava destinado o valor ainda, mas a princípio o Ademar falou assim por cima, e eu conversei com o vereador Givago e com o vereador Alexandre, e eles também não falaram de valores, mas eu acredito que em torno de 100 mil, 200 mil aí, seria levantado para ajudar na arbitragem. Essa ajuda vai ser crucial, se tiver ajuda da arbitragem. Eu não, como eu sempre joguei, faz 20 e poucos anos que eu jogo nas duas, a gente não tem esse problema lá, porque a gente não tem problema com as dores mas eu vejo amigos meus que são os coordenadores dos times, eles têm dificuldade para arrecadar o dinheiro no final do jogo para pagar a arbitragem. Sim. Eu vejo isso aí, é constante isso aí. E essa ajuda aí vai ser crucial para os times de menor... E os campos terão um apoio no trator para cortar grama, né? Vai dar uma melhorada, vai dar uma considerável. Essas 2 iniciativas aí vai ser excelente para os veteranos. Muito bom mesmo. E parabenizar esse pessoal que tá... Então tu vê que o poder público muitas vezes tem como ajudar. Não é só pegar o dinheiro direto e entregar. Tem maneiras de auxiliar. Então tem que procurar os caminhos, né? Para que as coisas aconteçam, né? E parece que esse ano que vem vão acontecer. Mas são 2 coisas excelentes, né? Muito boas, né? Muito boas. Há muito tempo, né, que não tinha um apoio direto assim como vai ter esse ano que vem. Então a perspectiva da competição do ano que vem já é um pouco diferente, né? Muito bom mesmo, excelente. Bom, já que entramos na Seara Veteranos, você já falou que seu primeiro clube foi o Lucão, 35 anos, tu começou? Veterano, sim. 35 anos, tu 30, começou? 30. Tu era uma exceção? Era 30 ou era 35, né? Não, era 33. 33, tu entrou como exceção. Mas podia jogar um com 31 e um com 30. Podia ter 13 exceções. Sim. Mas com 30 ou 31 ou 32, aí podia escolher, né? Dentro dessa faixa, 13 exceções. Faixa, aí eu fui com 30. Tu sabe que o primeiro lugar... Foi eu e Dorli, fomos para lá. Eu e Dorli fomos para lá. Acho que nós jogamos junto. Com 30 anos. Se tu era nosso goleiro. Exato, eu pensei que não te lembrasse. Não, como que não vou me lembrar se tu era nosso goleiro? O Soel... Eram os 2 goleiros que nós tínhamos, tu e o Brizola. Exatamente. Quando o Brizola estava inteiro, era o Brizola.
Que era... Bom. Gente finíssima, pessoal. Sempre encontro ele ali no 2 de novembro. Suel, me diz uma coisa, sabia quem foi o primeiro gato do veterano? Sim. O Ossinho, né? Sim, o Ossinho. O primeiro gato do veterano. O Ossinho cometeu um erro, não cometeu um erro, né, tia? O dia da decisão, que foi o primeiro campeonato de veterano que teve, assim, mais ou menos, mas foi o primeiro, né? Já era do Marqueto. Uhum. E o Ossinho jogou e ganharam, só que tinha um sargento, não sei se era o Fagundes, que jogava no Montese, a decisão foi contra o Montese. Sim. E ele viu o Ossinho jogando e disse assim, o nome do Ossinho é Cláudio, eu disse, Cláudio, tu não pode estar jogando aí, porque tu foi meu soldado lá no ano de 1900, não sei o que lá, tu foi meu soldado, tu é gato. Não, a coisa foi ver, não, tu é gato e era. Foi o primeiro gato. Mas tu não pode dizer que eu sou goleiro aqui, que o Ademir ri lá, né? Não consegue aceitar que eu sou goleiro. Né? Não, mas tu foi jogador, né? De futsal e tudo, inclusive ele não sabe que tu foi goleiro de futsal não também. Não sabe, ele ri, cada vez que eu digo que tu foi goleiro, ele começa a rir, né? Mas, Suel... Eu vou dizer para ele que nós somos amigos, né? Eu preciso fazer uma média, né? Tá de bem com a mídia, né? Foi meu treinador. Tem que estar de bem com a mídia, né? Foi meu treinador lá nas duas, depois a bagagem ele não sabe, né? Tá? Uma bagagem bem grande, né? Não, carreguei muita mala, muita bagagem. Eu acho que treinador, tu chegou a ser do banco, também do banco lá, né? No futsal, né? Sim, também do Banco Itaú. Banco Itaú, né? Itaú, Fui eu que trouxe a equipe do Itaú aí. Mas, Suel, assim, ó, aí tu começou com o Lucão, daí foi Mustang, jogou 8 anos no Mustang e desenvolveu, foi passando, foi para as dores. Daí mas eu joguei porque o Mustang terminou, né? Daí eu joguei um pouquinho lá no Liverpool, lá com o Joãozinho, que era da farmácia. Sim. Dei uma jogadinha por aí, mas onde eu joguei muito tempo mesmo foi no Madureira, que eu joguei muitos anos. E no Marqueto, que eu joguei 8 ou 9 anos, acho que 9, e 22 agora faz que eu jogo nas Dores. Sim, desde que foi formado. Mas eu andei jogando, tinha uns verão assim que... Não, isso aí todo mundo sai, joga um verão ali para jogar um campeonato ou outra coisa. Que as Dores até não jogam verão, né? As Dores até não jogou esses últimos 2 anos, né? A gente montou uma turma ali só para ir jogando. Suel, a importância do veterano aí pro pessoal, o que tu acha importante dessa competição? A importância do veterano, ela traz muitos benefícios. Primeiro, que nessa pandemia o pessoal viu de ter ficado em casa como é que funciona isso aí. Então, o pessoal que hoje em dia quase que não tem mais o trabalho, que já trabalhou bastante, que já está aposentado ou por qualquer outra razão que não trabalhe mais, se não tivesse o veterano aí ia ser uma falta muito grande nos finais de semana aí. Ele movimenta as lojas de esporte, porque é um pessoal que já trabalhou, então ele tem dinheiro para comprar chuteira, para comprar meia, para comprar o que for aí. Eles ajudam esse movimento nas lojas esportivas. Tem as copas dos campos de futebol. E uma coisa que eu acho que dá uma ajuda muito grande para o pessoal veterano é a questão da saúde. Porque tem uma parte aí que não dá muita bola, mas uma grande maioria se cuida do corpo, fazendo física, indo para academia, correndo na rua, se preparando fisicamente para poder jogar, principalmente os jogadores que jogam nos times de ponta aí, que disputam, que estão sempre para disputar título, coisa, eles cuidam da saúde para jogar o futebol, e eles cuidando da saúde para jogar o futebol, eles cuidam do corpo, quer dizer, dão uma vida melhor, assim, com a saúde melhor. Então, acho que isso aí além dessas outras coisas, tem outras coisas também, mas eu acho que uma das coisas bem valiosas é a saúde. Quem sabe que quanta gente que podia estar meio ruim da saúde, doente, ou com alguma coisa, através de fazer o exercício físico para jogar o futebol, porque tem gente com 70 anos jogando aí. Com 70 anos aí, alguns anos aí, estava todo mundo já morrendo. Cadeira de roda. Eu me lembro muito bem quando eu era guri, disse, quem é que disse? É um velho lá com 50 anos, um velho com 50 anos. Exatamente. Mas hoje um cara com 50 anos aí, bem cuidadinho aí, tá inteirão. Está tinindo aí. Está inteirão. Está inteirão aí.
Eu no meu 50 corria muito cachorro ainda. Ah, pois é, então. Então, eu acho que o veterano, ele tem uma importância grande para a cidade, principalmente a nossa aqui. Com certeza. Sem contar o comentário, né, Teste? O comentário depois do jogo, a resenha. Esse é o mais importante. A depois, resenha, né? O relacionamento. O stress, né? E o relacionamento social, muita gente aí consegue emprego através do veterano, muita gente negocia nos veteranos, tem a sua empresa e negocia com o parceiro, porque tem aquele relacionamento ali, né? Ciclo de relacionamento. A importância do veterano é imensa para a cidade. Se for botar tudo certinho, é uma coisa que o poder público, assim, que agora eu vi que vai ter uma ajuda, eu acho que poderia dar uma olhada aí, que é muito importante. Na minha opinião, né, é uma coisa importantíssima para a cidade. Embora tenha gente, futebol, não, tem bastante coisa atrás do futebol. O futebol era aqueles 90 minutos ali, e depois tem tudo o resto, né? Tem o antes, tem o depois, tem a semana. Tem a corneta da semana, tem gente que passa estressado até com trabalho ou com outras coisas, na semana vai jogar, já vem embora, no fim de semana já outro. Ou dá uma passadinha na Boca Maldita ali, já dá uma... Na Boca Maldita Ali eu acho que a gente vai começar a cobrar uma mensalidade, porque ali quem quer se desestressar... Vai ali, né? Não precisa nem gastar com nada. Não precisa gastar ali. Vai ali, só toma... Cafezinho e está pronto, já se desestressa, em 10 minutos já está desestressado. Senhor, muito obrigado pela tua vinda, senhor, tá? Parabéns, né, pela tua trajetória, tu é um dos que carrega essa bandeira do veterano e tu é sempre nosso parceiro aí, né? Agora já conhece o caminho, vamos conversar mais seguido aí. Tá, eu queria eu tenho 10 segundinhos. Claro, pode dar uma mensagem. É que vai ter um jogo no Imembuí, acho que é quarta... É quarta-feira. Quarta-feira que vem. A detalhezinha é uma arrecadação de brinquedo, e ninguém me pediu para falar isso aqui, mas eu... Acho importante. Vai ser, quem quiser jogar, vai jogar, quem não quiser, se pudesse levar brinquedo ou refrigerante de pet, porque a Boca Maldita ela tem feito uns jogos que a gente faz aí para arrecadar pro Divonei e pro Agostinho lá embaixo para as crianças. As festas que eles fazem. E eles estão com cada ano com mais dificuldade dessas arrecadação. Então a gente faz um jogo, aí quem não quiser jogar que leve o brinquedo, a gente vai ler, quem quiser jogar, joga e tudo, mas é só uma arrecadação só para poder ajudar, aqui. Dar um apoio para eles. Não sei nem se... É quarta-feira, 6h30 da tarde, 6 horas? 6 horas. 6 horas lá no Campo do Membuí. Leva um brinquedinho, um refrigerante. Brinquedo ou refrigerante, que aí o pessoal faz usar na festa do Natal, né, que eles usam, para a criançada. Refrigerante, criança. Beleza, que ótima iniciativa. O pessoal que... Eu vou fazer uma parte pequena lá, mas é um pessoal que também, tem bastante gente organizando, eu estou só falando para se alguém quiser cooperar. Que legal para a gente divulgar, eu não sabia também. Se alguém quiser cooperar, um refri ou um brinquedo? Brinquedo, se quiser. E se quem quiser jogar também está lá, vai ter levar os dois, um brinquedo e um refri. Mas principalmente é para fazer essa arrecadação aí e tal. E quanto eu vim aqui, Tessa, poxa... Se nós eu começamos junto no veterano, temos até hoje, depois tu já foi meu treinador, a gente tem um convívio bem legal, aí sempre estivemos conversando, eu estou sempre à disposição, cara, embora eu sei que eu não tenho a importância de outras pessoas da cidade, eu sou um cara bem comum assim, mas eu sempre participei, conhecimento bastante eu tenho, bastante gente a gente conhece, então sempre que precisar, mas não precisa ser por rádio, precisar para outra coisa, me precisar para alguma coisa, assim que eu tiver à disposição, faço questão de sempre cooperar. Tempo é o que mais eu tenho, e Deus foi legal comigo, me ajudou, né? Eu sempre tive saúde, eu tenho a minha vida estruturada, então estou sempre à disposição aí para que precisar, tranquilo aí, não tem problema, estou à disposição. Legal, muito obrigado, senhor, saúde, né? Sucesso sempre aí. Nós estamos indo embora, deixando um abraço, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.